Olá, irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui, separando esse tempo para juntos compartilharmos sobre a palavra do nosso Deus. Ao longo dos últimos 9 meses, desde março desse ano, temos nos dedicado ao compartilhar do estudo do Evangelho de Mateus, na série Vida Nova para Todos. Durante esse tempo, nos deparamos com uma nova maneira de viver, inaugurada por Jesus. Ele, o nosso Senhor, é quem inaugurou a vida nova, a revelou a nós e, pela sua graça, tornou-a acessível a cada um de nós. Hoje, dando sequência e chegando ao fim do livro, nos encontramos com o último parágrafo do Evangelho assinado por Mateus. O já conhecido relato da grande comissão, quando o Senhor, já ressuscitado, marca um encontro com os seus discípulos no monte, lá na Galileia, para instruí-los acerca dos próximos passos a serem dados. Diante desse episódio, diante desse texto, eu proponho que o Senhor Jesus criou um modelo de missão para nós, a comunidade daqueles que são seus discípulos. Hoje, a partir de 3 perguntas, tentaremos conhecer um pouco mais sobre esse modelo de missão criado por Jesus. A primeira pergunta é: quem recebe a missão? Há relatos nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos e na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios sobre aparições de Jesus aos discípulos, após a ressurreição, mas antes do encontro no Monte da Galileia. Este encontro, então, não fora o primeiro, nem seria o último encontro de Jesus, ressurreto, com os seus discípulos. Também há relatos nos evangelhos de aparições do Senhor posteriores ao encontro de Mateus 28, 16 a 20. O ponto é, os discípulos de Jesus, eles que são participantes desse encontro, os membros desse grupo são os que recebem da parte do Senhor a ordem de compartilhar a vida nova e abundante a todos. São eles que recebem a missão estabelecida por Jesus. E esses são os mesmos discípulos que, ao longo da narrativa de Mateus, tiveram seus momentos de crise, de dúvida. Por exemplo, são eles na pessoa de Pedro, que quando andando sobre as águas, fica com medo e, segundo Jesus, chega a duvidar do próprio Senhor. São eles que encontraram dificuldade em expulsar um demônio por conta de, segundo Jesus mesmo, fazerem parte de uma geração incrédula, por terem a fé pequena. São alguns entre eles que no nosso texto vão ao encontro que Jesus havia marcado e que, quando se deparam com o Senhor, duvidaram de que se tratava de fato da pessoa de Jesus. São esses discípulos, os comissionados por Jesus. E só assim o são, porque a base da missão é a pessoa e a palavra de Jesus, não a justiça própria ou a virtude dos discípulos. Só assim o são, porque o Senhor os acolhe em suas dúvidas e não os rejeita. Só assim o são, porque, conforme o verso 18, o Senhor se aproxima deles e não os descarta. Só assim o são eles, os enviados para a missão, porque o Senhor lida com a incredulidade desses irmãos, se revelando soberano sobre todo o universo e os enviando em missão, assegurando-lhes companhia e parceria. Reconheço que, por vezes, participo do mesmo grupo. Me assemelho com aqueles que encontram dificuldade em expulsar um espírito imundo, não realizando as obras que me caberiam enquanto discípulo por ter a fé pequena. À semelhança de Pedro, por vezes, sou um discípulo que, mesmo sob as palavras do Senhor, ao perceber o vento, as dificuldades, duvida do que havia sido dito e acabo me afundando.
Por vezes, sou parte dos alguns que, mesmo diante do Senhor, duvida de que se trata dele mesmo. A boa notícia é que Jesus acolhe e não rejeita, se aproxima e não descarta, lida com as minhas dúvidas, se revela a mim e me envia em missão, prometendo a sua companhia. Se você também se parece com esse grupo, tenha bom ânimo. Nós fomos, apesar de nós, comissionados com a missão que Jesus estabeleceu. Aqueles irmãos e irmãs, eu e você, discípulos de Jesus, são os que recebem a missão. A segunda pergunta é: qual é a missão? Em Israel, os meninos, quando completavam 6 anos, começavam a estudar a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Completando 10 anos, eles tinham terminado o primeiro ciclo de estudos. Aqueles que se destacavam continuavam e partiam para um segundo ciclo. Neste segundo ciclo, continuavam frequentando a escola judaica, mas agora tinham a mentoria, estudavam sob a orientação de um rabino, que lhes auxiliava no exame mais profundo da Torá e suas escolas de interpretação. Aos 12 discipulados pelos rabinos, esses meninos se dedicavam ao estudo também dos livros históricos, dos poéticos, dos livros de sabedoria e de todos os livros proféticos. E quando, aos 14 anos, debatiam a tradição oral, ou seja, a interpretação dos rabinos a respeito da lei. A vida desses meninos passava então a girar em torno de discutir como colocar em prática a lei de Moisés. Os rabinos que lhes ensinavam tinham cada um uma forma de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de cada rabino era denominado jugo do rabino. É por isso e é nesse contexto que Jesus afirma em Mateus 11, 29 e 30: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O meu jugo é suave. Jesus também tem um jugo, nesse contexto, uma maneira de interpretar a Torá. Jesus tem uma maneira de dizer qual é a vontade de Deus. Jesus tem uma interpretação da Escritura para ensinar como Deus deseja que a vida seja vivida. A partir do conceito dos rabinos, que possuíam um grupo de discípulos que aprendiam com eles, o convite de Jesus é: seja meu discípulo, venha e siga-me, faça parte do meu grupo de discípulos. Assim sendo, a missão é fazer discípulos de Jesus, como nós fomos feitos discípulos um dia. A ordem de Jesus é de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Observem o verso 19. Vão e façam discípulos. Vão e anunciem, revelem a homens e mulheres de toda e qualquer cultura, além dos limites geográficos, que eu, Jesus de Nazaré, tenho uma forma de dizer qual é a vontade de Deus. Tenho como ensiná-los a maneira que Deus deseja que vocês vivam. Ensiná-los a vida nova. A missão não é produzir ou conquistar adeptos para a nossa religião, para a nossa denominação ou mesmo para a nossa igreja. A missão é fazer discípulos de Jesus, é anunciar e revelar, enquanto igreja, uma nova maneira de viver. A missão é, indo, fazer discípulos em todas as localidades, sem distinção. Jesus ordena que a missão extrapole todo e qualquer limite. Enquanto igreja, a nossa missão de fazer discípulos de Jesus acontece aqui em BH, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, no convívio com as nossas famílias, nas relações próximas. Entretanto, a missão desconhece e extrapola todo e qualquer limite.
seja ele geográfico, cultural, racial, socioeconômico, geracional, linguístico e etc. Enquanto igreja, a nossa missão é, indo, fazer discípulos de Jesus sem qualquer distinção, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comunicando no batismo, publicamente, a aliança com Cristo, a união com Cristo e com sua igreja, ilustrando o fato de que, diferente da tradição dos judeus, onde somente os homens carregavam o sinal da aliança, a circuncisão, a nova aliança, na vida nova, na nova aliança, está disponível para homens e mulheres o sinal da aliança. Enquanto igreja, a nossa missão é, indo, fazer discípulos de Jesus, batizando-os e ensinando-os o que Jesus revelou, ensinando-os a obedecer o que o Senhor ordenou, ensinando-os a, em obediência a Jesus, interpretar o texto bíblico e a vida de acordo com a interpretação do próprio Jesus, ensinando-os que existe um mestre, dono do jugo correto. Existe aquele que ensinou como devemos viver e como experimentar vida plena e abundante. Esta é a missão: ir, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Por último, a terceira pergunta é: quem nos capacita para a missão? Mateus inicia a sua escrita sobre a vida de Jesus contando um pouco do que se passou antes do nascimento do Senhor. A partir do verso 19 do capítulo 1, por exemplo, conta sobre o temor de José quando descobriu que Maria, com quem ainda não havia se casado, encontrava-se grávida. José chega a planejar uma maneira de não expor Maria à desonra, anulando o casamento. Diante disso, um anjo aparece para José em sonho e o encoraja a permanecer com Maria nessa nova missão de dar à luz um filho que foi gerado pelo Espírito Santo. Parece-me que há, da parte de Deus, uma tentativa de acalmar José e informá-lo de que ele seria capacitado. O anjo afirma: a virgem vai ficar grávida, vai dar luz ao filho, e você o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. É como se o anjo estivesse dizendo: José, não tenha medo. Deus é com você, Deus é com vocês, Deus é convosco. Deus é Deus Emanuel. Agora, no fim da sua escrita, no capítulo 28, Mateus revela-nos que Jesus ressuscitado, exerce autoridade em níveis universais, cósmicos. Ele é, de fato, o Emanuel prometido. Ele que recebeu, conforme o verso 18, toda a autoridade no céu e na terra, é quem envia os seus discípulos em missão. O que fundamenta a missão é a pessoa, é a autoridade, é a palavra de Jesus. Ele promete estar conosco por sua graça. Ele estará sempre junto, até o fim. Cada dia, enquanto vivermos. Ninguém menos que Jesus está conosco. Todos os dias, dia após dia, nos dias bons e nos dias maus, Ele não nos deixará, Ele não se esquecerá de nós. Isso é o que nos torna capazes de ir em missão. Tem alguém conosco, tem alguém no nosso grupo, tem alguém junto de nós que é muito melhor do que nós. Tem alguém com a gente, tem alguém conosco que é poderoso e sabe amar. Dessa forma, estando Jesus conosco todo o tempo, é possível que nós, enquanto igreja, aprenderemos com Ele e dele. É possível que nós, enquanto igreja, pela sua graça, o imitaremos e revelaremos. É possível que nós, enquanto igreja, pela sua graça e no poder que há em seu nome,
cumpriremos a missão que ele deixou para nós de fazer discípulos. A presença constante de Jesus nos capacita, nos possibilita, nos encoraja e nos impulsiona enquanto igreja para a missão. Por fim, pela graça do Senhor, o nosso Deus, nós que já sabemos que a nossa missão enquanto igreja é fazer discípulos, compartilhando a possibilidade de vida nova a todos, nós podemos nos apresentar diante de Jesus, mesmo com as nossas dúvidas e crises. O Senhor há de nos acolher. E pelo poder que há na pessoa de Jesus, nós, indo, faremos discípulos sem qualquer distinção, batizando-os e ensinando-os, na certeza, na convicção de que o Senhor Jesus é presença constante em nós, conosco e por nós, até o fim dos nossos dias. Amém e amém. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Tenha uma ótima semana e que Deus os abençoe.